Eu não sei se vocês conseguem perceber, mas esta cadeira parece que a qualquer momento vai partir-se. Ouçam só. É o que dá alugar uma casa com mobília velha. A Dora do Books and Movies e a Sandra do 1000 Estrelas no Colo decidiram criar um projeto que se chama Ler Jodi Picoult e eu vou deixar os links em baixo dos vídeos sobre o projeto delas, porque acho que quanto mais pessoas se juntar, mais isto fica engraçado. A ideia é ler um livro por mês da Jodi Picoult, que são muitos. Elas todos os meses escolhem um livro e o livro deste mês foi Uma Verdade Simples, que é este calhamaço de 500 páginas. Eu não sei se vocês sabem, mas a escrita da Jodi Picoult é uma escrita que não se esquece facilmente, porque ela não tem problemas em abordar problemas eticamente complicados e dúbios, ou seja, ela não tem pruridos ou comichão nenhuma em falar em áreas cinzentas. E é isso que eu gosto nos livros dela, porque nela nem tudo é bom, nem tudo é mau. São coisas complexas, coisas da vida real. Este livro não é uma exceção. Ela traz-nos a cultura e a religião Amish, ou Amish. Eu não sei como é que se pronuncia em português. Pelo que percebi, já existem poucas comunidades Amish. Existe pelo menos esta comunidade que é falada no livro nos Estados Unidos. São pessoas simples, elas próprias se denominam assim. São pessoas que não têm, por exemplo, eletricidade em casa, recusam a maior parte da tecnologia, acho que até recusam quase tudo, se não estou em erro. E elas têm uma cultura e uma religião muito própria. E como todas as minorias, às vezes são ostracizados e ignorados. E este livro também aborda isso. As pessoas nem sempre fazem um esforço para compreender o estilo de vida deles. É mais fácil criticar ou olhar com indiferença e passar à frente. E neste livro ela também faz essa distinção. Há pessoas, porque eu já vos explico, porque há pessoas que não percebem o porquê de eles não perceberem o modo de como as outras pessoas vivem. Eu adorei conhecer este modo de vida das pessoas simples, como elas próprias se chamam. Se eu conseguiria viver assim? Não. O facto de uma das protagonistas, a Katie, ser Amish, faz com que vivenciemos esta experiência muito mais de perto e mais intensamente. O facto de a outra protagonista, Ellie, se mudar para viver com os Amish, Ellie é uma pessoa de fora, faz com que simpatizemos com a Ellie e compreendamos essa transição e essa adaptação tão difícil para a Ellie. O quanto eu compreendo da rapariga. Esta história começa com um bebê morto num celeiro Amish, que ninguém sabe se foi nado morto, se foi homicídio, e tudo aponta que a mãe seja Katie, apesar dela negar veemente o acontecimento. E quando eu digo que tudo aponta, é que mesmo tudo, até os médicos dizem que ela esteve grávida, só que ela nega ter alguma vez estado grávida, ter tido algum bebê, e andamos a tentar descobrir durante o livro o que é que se passou com a Katie e o porquê dela estar nesta situação. A Ellie está a visitar a tia Leda, que sofreu ban por se casar por um não Amish, e acaba por se envolver nesta história porque ela é uma advogada de defesa brilhante e acaba por defender a Katie em tribunal. O que cria ali uma relação interessante, porque a relação delas é ternurenta de se ler, elas tornam-se amigas ao longo do livro, mas ao mesmo tempo a Ellie não consegue perceber o facto de alguém não querer um bebê, porque ela quer há muito ser mãe e não consegue. Assim temos duas mulheres com dois passados completamente distintos, com duas culturas, religiões completamente distintas, que vão acabar por desenvolver uma relação muito enternecedora de se ler e também uma relação de confiança que se vai crescendo ao longo de todo o livro. Depois temos o mistério do bebê e a negação da Katie, que vai alimentar mais de metade do livro. E esta equação é muito complicada, porque
os Emmys também não conseguem perceber o nosso tribunal civil e o porquê de jurar em tribunal. Depois, se vocês lerem o livro, vão perceber o porquê destas dúvidas e destas questões deles em relação à nossa sociedade. Ou seja, este livro é atrativo, quer seja para a psique envolvida em toda a questão, quer seja pelo conflito intercultural que existe... Ui, estava difícil de ser esta. Intercultural! Yay! Entre eles. E embora este seja um livro brilhante a documentar a vida dos Emmys, eu digo isto sendo uma leiga no assunto, e de nos ensinar a ter respeito por aqueles que têm uma opção de vida completamente distinta da nossa, é um livro que é previsível. E foi isso que me desapontou no livro. Apesar de ser um livro bastante bom, é um livro que eu não considero excelente, porque eu adivinhei o que sucederia em alguns capítulos e o que aconteceria no fim. Mas não levem a mal estas palavras, porque eu acho que este é um livro ótimo para se começar no mundo de Jodi Picoult e pensar sobre o preconceito de que é ser diferente. Neste caso temos o ser diferente dos Emmys, de nós para eles, e também o ser diferente dos Emmys para nós, enquanto pessoas do mundo lá fora, porque também existe, e ela documenta cada um dos lados. Há personagens que têm preconceito em relação... Eu estou-me a lembrar particularmente do pai da Katie, tem preconceito em relação às pessoas que escolhem outro modo de vida, que não é Emmys, mesmo dentro da própria família. E depois temos o preconceito ao contrário, que é, por exemplo, o advogado de acusação nem fez um esforço por compreender o modo de vida da Katie. Portanto, temos aqui uma dualidade que torna este livro muito interessante. Não é um livro de 5 estrelas, pelo menos para mim, eu vou-lhe dar 4 estrelas, porque, como já vos disse, não me surpreendeu o final, mas eu gostei imenso de ler. O mais interessante é que este livro deixa-nos a pensar até ao fim, inclusive até o último capítulo, porque, além de nos fazer pensar no preconceito de ser diferente, também nos faz pensar no que fazemos em nome do medo e de perdermos alguém que gostamos. E espero não estar a dar spoilers, mas acho que não. Porque só quem lê o livro é que vai perceber o que é que eu quero dizer com esta frase. Primeiro livro do projeto Ler Jodi Picoult, e esperemos que também que vocês que estão aí, que ainda não se juntaram, se juntem também e conheçam esta escritora, que é uma voz única, pelo menos que eu conheça na literatura atual. Aliás, este livro é bastante antigo, acho que tem... Quando é que isto foi publicado? Aqui diz 2000. Ou seja, tem cerca de 20 anos a acreditar nisto. Eu sei que é um livro bastante antigo para os parâmetros atuais, mas é um livro que ainda tem temas muito atuais, especialmente no que estamos a passar agora. Portanto, façam favor de conhecer esta escritora. E não se deixem enganar pelas capas fofinhas, porque não é livros fofinhos. São livros que nos fazem pensar e livros maduros. Pelo menos os que eu tenho lido até agora. E vemos no próximo vídeo. Tchau!